Olá, tudo bem? Estamos hoje iniciando mais um episódio do Inapcast. Estamos hoje com mais uma aluna, uma ex-aluna, agora advogada com a AB e tudo, que foi aprovada agora no 43º exame de ordem, a Gabriela. Gabriela, olá Gabriela, tudo bem? Olá, tudo bem, professor? Pois bem, Gabriela, sabemos que eu vou conversar com você um pouco aqui sobre tanto a Uhum, primeira fase como a segunda fase do exame de sim, ordem, um pouco sobre sua trajetória, suas dificuldades, seus desafios, suas conquistas. sim, sim, E sabemos que a preparação para a primeira e segunda fase do exame de ordem é uma preparação longa, cansativa, cheia de altos e baixos, cheia de desafios. desafios, com certeza. E eu gostaria que você me compartilhasse conosco um pouco das suas dificuldades, das suas conquistas, da primeira fase do exame de ordem. E, em especial, quando você se sentiu realmente preparada para a primeira fase do exame de ordem? Professor, eu acredito que até o dia da prova eu me sentia que eu não estava preparada. Mas eu sei que eu tinha uma bagagem muito boa, porque o curso nos direcionou muito bem até como é que a gente devia como é que se diz? Se posicionar dentro da sala, respirar fundo, tem a questão do psicológico. Não era só aulas, era também uma ajuda psicológica ali, de vez em quando. O professor vai chamar a gente, dá aquela conversada para poder acalmar a gente. Então, eu acho que eu não estava preparada, mas encarei com a bagagem que eu tinha. Já tinha feito 4 provas, então Quatro essa era a provas. quinta prova. Então eu já tinha uma bagagem. Todas essas provas eu já tinha feito o curso aqui no INAP. Só que nessa quinta prova eu só paguei o mapa da UAB. Como eu já tinha algum Sim, conhecimento sim, das sim. matérias, eu paguei esse mapa para poder revisar e fazer as questões. Então foi assim que eu fiz. Estudei, assisti às aulas, fiz as questões aqui do curso e quando chegou no último mês, eu fiz só questões. Questões, Perfeito. questões, questões. Justamente. A primeira fase tem que ter muita prática em questões. É uma das Exatamente. coisas que eu peço muito aos alunos, é sempre resolvam os 10 últimos exames de ordem. Resolvam, pratiquem e principalmente utilizem certas táticas Com certeza. específicas para focar em determinadas disciplinas que tenham mais questões. Exato. Gabriela, eu sei que você é mãe Sim, de uma princesa, ou seja, você teve ainda mais desafio. desafios por cuidar de casa, por ser mãe. Compartilhe um pouco das suas dificuldades Bom, aí conosco, da preparação da primeira fase do exame de ordem. pronto. Em fevereiro começaram as aulas, né? E aí eu estava trabalhando, não na área de direito. Então eu pedi para sair do trabalho para poder me, como é que eu digo? Me engajar mais nas aulas daqui do curso e poder dar uma atenção também para ela, para neném. Então, é, Antes disso, você conciliava trabalho, trabalho, estudo, casa, filha, estudos. isso, Às vezes a gente tem que dar um passo atrás, né, para dar dois à frente. exatamente. Gabriela, você está de parabéns. Você teve que Obrigada, abrir mão do seu emprego, que a gente sabe que que é não é difícil. nada fácil. Principalmente quando você é mãe ou pai, sabe que tem um serzinho ali de luz Exato. que depende da gente, né? Eita, que desafio! Pois é. E Parabéns. eu ainda passei um ano trabalhando nesse lugar, e às vezes eu me sentia, meu Deus, será que eu tô sendo uma boa mãe? Aí chegava de cansada, mas eu tinha que dar atenção para ele, também tinha que dar uma estudada um pouquinho, né? Antes mesmo de começar o curso aqui, eu já estava dando umas estudadas no que eu podia, né? Só que quando eu cheguei aqui no curso, eu me preparei melhor. Então, eu separei as matérias que eu mais tinha afinidade, como o Enio, o seu professor já falou também, o Luiz Carlos, eu separei as matérias, 7 matérias, e fiquei me empenhando naquelas.
Só que as outras, eu ainda fazia algumas questões para poder também não ser tão ruim na prova. Mas eu tentava conciliar, de manhã deixando o menino na escola, aí fazendo algumas coisas da casa, e à tarde estudava, à tarde e à noite. Chegou um tempo que eu mudei ela de turno para tarde, para poder estudar à tarde e ela ficar na escola e eu ter mais tempo, assim, em silêncio. Eu adorava quando estava a casa em silêncio, porque aí eu tinha mais concentração Se para torna mim. mais produtivo, né? Os Exatamente. estudos, com toda E eu certeza. gostava muito eu sempre gostei de estudar à noite, de madrugada. Então eu às vezes ficava de madrugada estudando direto. Quais foram? Você me disse que separou disciplina, deu prioridade a algumas. Sim, Quantas e quais foram? Se você ainda se recordar. foi ética, que é a principal, constitucional, civil, processo civil, penal, que é a que eu não gostava, mas aprendi a gostar por causa da Aline. Eita, mega! Conquistando corações aí com o direito penal. Aí, processo penal também separei, mesmo não tendo muita afinidade, mas eu gostava um pouco, assim, por causa também da Aline. E eu acho que foi mais ou menos essas, porque tinha umas que eu não tinha muita afinidade, não gostava muito, então eu Quais eram deixava. essas que você não tinha afinidade nenhuma? Que você não Tributário gostava? era meu terror, eu não conseguia, assim, resolver uma questão certa. Às vezes eu assistia a aula do professor, mas às vezes não assimilava direito. Não é dizendo que ele Chegou a não. pagar na faculdade a disciplina de tributário? Cheguei, mas não é a mesma coisa. É, a gente Na sempre. faculdade é diferente. Aqui a gente já tem um direcionamento, então, O aprofundamento, a metodologia de ensino, o foco na exato, preparação, no direcionamento para o que a FGV cobra é é diferente. diferente. E eu tenho muito costume de dizer, não é toda faculdade que prepara o aluno para Exato, o AB e para o mercado de trabalho. eu posso Entendeu? Então, concordar. realmente é necessário atualmente entrar no preparatório, focar mais, resolver questões, Sem praticar com dúvida. questões, sem dúvida alguma. Gabriela, durante essa preparação, você seleciona essas disciplinas. Qual era a sua principal metodologia de estudo com essas disciplinas? Era mais teoria? Era mais questões? Como você fazia essa divisão de tempo nos estudos? Eu fazia um quadro de horários. Eu separava as matérias que eu ia ter aula naquele dia. Quando eu tinha aula, que eu assistia a aula, eu já ia praticar. Eu já ia ler o VAD, ou então eu fazia algumas questões, já ia logo para as questões, e não deixava de fazer nenhuma questão por dia. Eu botava uma meta, 20 questões, 30 questões por dia, para ver se eu conseguia utilizar aquele meu tempo a favor, porque eu também tinha outras coisas a fazer. Então, eu separava as matérias que eu tinha afinidade, ver o horário que eu tinha disponível, assistia às aulas e fazia imediatamente logo algumas questões, para também não esquecer, não cair assim, não sair da memória aquele conteúdo. Então, sempre após as aulas, é Questões. realmente responder diversas questões acerca da referida disciplina Disciplina. estudada. Ou Exato. seja, praticar o que E a você teoria. assistiu, Uhum. praticar a teoria. Conciliar a teoria com a prática é essencial, é Com certeza. fundamental e, sem dúvida alguma, é o que faz o total diferencial Sim. na preparação, tanto para a OAB como para concursos públicos, sem dúvida alguma. Gabriela, qual seria a dica que você deixaria para quem está aí se preparando, dando aí o primeiro passo, dando a largada na preparação para a primeira fase da OAB? Eu acredito que seria procurar assim, o curso e eu indicaria o INAP. Todo mundo que me pergunta, eu digo INAP, porque eles direcionam exatamente o que você tem que fazer. Exatamente essas dicas de separar as matérias que a gente tem mais afinidade, foi aqui que eu aprendi. Então, eu indicaria, faz o curso, porque eles sempre direcionam a gente a fazer o melhor, a melhor preparação. Então, fazer o curso, assistir às aulas, não deixar de perder as aulas, se perder voltar, tentar no final de semana ajeitar, conciliar um tempo para assistir às aulas e fazer questões. Não deixar de fazer questões de jeito nenhum. Sempre separar um horáriozinho para fazer 10, 15, 20 questões, pelo menos de início, assim. Aí depois, como eu fiz no último mês, eu só fiz questões. E aqui eu errava, eu olhava qual era a resposta. E aqui o diferencial é esse, porque a gente faz.
A gente faz ali o simulado e no final a gente tem o porquê que a gente errou, se a gente tiver errado. E aí era muito bom. E é uma das recomendações essenciais, é sempre, ao responder questões, estudar os seus erros de maneira com questões comentadas Exato. e saber o motivo que você errou para não cometer novamente erro. o mesmo erro. Com toda certeza, é essencial corrigir os erros para não cometê-los novamente e focar em questões Exato. após a teoria, sem dúvida alguma. Gabriela, teve muito nervosismo, teve muito pressão nessa preparação da primeira e da segunda fase. Da primeira, eu não disse pra ninguém. Nem meu pai, nem minha mãe sabia. Porque assim, eu tinha desistido de fazer a UAB. Porque como eu já tinha feito 4 vezes, eu disse, não, não é possível, o erro tá comigo. Uma outra pergunta, sua filha tem quantos anos? 3 anos. Então, você teve a neném durante a preparação. Eu tive ela no final da minha graduação. Eu tava no 9º período. E aí, a partir do 9º, do 10º já podia fazer, eu já comecei a me preparar para fazer, então. Quando eu estava grávida, eu comecei a estudar. Aí, quando ela nasceu, foi exatamente o período da prova. Então, eu assisti o reta final e aí fui com aquilo que eu assisti no reta final e o que eu já tinha estudado. Mas aí a gente sabe que a gente precisa se preparar mais. Eu acredito que eu tirei 29 pontos. Nunca eu esqueci dessa prova. E aí, depois dessa prova, eu disse, não é possível. Aí eu fui tentando. Aí chegou na 40, eu acho que eu fiz até a 40. Eu disse, não vou fazer mais. Eu acho que eu não consigo mais. Aí pronto, parei. Então aí, você deu uma pausa ainda na Dei. preparação, né? Dei. Mas assim, vamos lá. Você era mãe, Exato. você tinha obrigações de casa, provavelmente eu não sei se tinha trabalho, mas tinha várias outras responsabilidades. E assim, eu reconheço Sim. o grau da dificuldade. E muito pelo contrário, eu ainda admiro. Tá bom? Obrigada. Você retornar aos estudos é uma superação. Sim. Ok? É uma superação gigantesca. Admiro, está de parabéns. Obrigada. Eu digo muito. Nunca desista dos seus sonhos. Tenho certeza que dentro de casa você tem um serzinho, uma criança, Sim. que deve ser a sua maior motivação. Com certeza. E foi nessa preparação todinho. Eu vi ela dormindo, eu disse, minha filha, eu tô aqui porque eu preciso dar uma vida melhor pra mim e pra você. Então eu continuei. Aí como eu fiz essa pausa, aí quando chegou agora a 43, aí minha cunhada falou assim, se inscreve, vai, faz a prova. O teu dia a dia mudou. Então, tenta conciliar, muda. Aí a gente foi conversando, muda a Letícia de turno, minha filha, né? Muda ela de turno. E fica nesse turno estudando e tenta estudar à noite. Aí foi quando deu aquele estalo, assim, será? Aí eu fui e fiz a inscrição. Só que eu não falei assim pra ninguém, só ela sabia e meu irmão. Aí eu peguei e falei, vou fazer, mas também não vou falar pra ninguém. Aí eu paguei o curso aqui. E meu pai pagou o boleto da UAB, mas eu não disse quando era a prova e ele também nem se tocou. E aí, quando foi no dia da prova, foi que eu fui dizer pra minha mãe. Eu disse, mãe, olha, eu vou ter que ir ali fazer a prova da UAB, a senhora vai ter que ficar aqui com a neném. Ela, meu Deus, e tu não diz nada. Aí eu disse, não, mãe, eu não queria dizer nada pra poder não criar expectativa pra ninguém. Quando eu fiz a prova, que eu saí da prova, eu saí um pouco nervosa, só que eu já estava mais calma no dia. Eu disse assim, não, se não der certo... Na minha opinião, uma das melhores coisas a serem feitas, sem dúvida alguma, é estudar, se preparar de boca fechada. De boca fechada, caladinho, sem dizer para ninguém. Porque a OAB, a partir do momento que você diz para a família, que diz para os colegas, que diz para os amigos, normalmente a gente se sente pressionado demais a ser obrigado a passar na prova. E normalmente sempre tem aquela tia, aquele familiar, a avó que vem dizer, o filho de fulano passou. No concurso, passou na UAB. Sempre o que tá acontecendo?
Sempre vai haver. Isso é normal, isso é comum. O que não podemos fazer é deixar nos Com abalar com certeza. tais comentários. Porque Uhum. não são essas pessoas que normalmente vivem, passam pelo que nós No dia a passamos dia. diariamente. Tá bom, Gabriel? Então, Uhum. realmente é tampar os ouvidos, fechar os ouvidos para algumas conversas, para alguns comentários e focar Exatamente. sempre no seu objetivo, nos seus sonhos, que com toda certeza você só tem o que colher Com certeza. melhor ainda mais. E além do mais, ó, essa pessoa que chegou para lhe motivar a voltar na primeira fase, a voltar a estudar, foi uma benção na sua vida, viu? Eu falei pra ela várias vezes, já agradeci demais. Eu disse, mulher, olha, se não fosse tu, eu acho que eu não tinha passado. Ela sempre me encorajou, tipo assim, me dava uma dose de coragem todos os dias. Vai, mulher, cuida, começa a estudar, não fica parada, não. Estuda, vai dar certo. Dessa vez vai dar certo. E eu botei na minha cabeça, vai dar certo. Então, no dia da prova, eu fui falando, meu Deus, vai dar certo. Eu orei, eu disse, Deus é contigo. E ainda botei na prova, Deus é contigo. Amém. E eu disse, essa prova eu consigo. Se eu tinha botado no Maratona, eu tinha botado 45, né? Que eu ia passar com 45, mas passei com 43. Eu disse, tá ótimo, 40 é 10. Aprovado. Aprovado. Aprovada. Ponto final. Exatamente. É isso aí. E você aí de casa, cole naquele amigo que lhe motiva, que lhe dá forças, que lhe apoia e saiba, com toda certeza, escolher as As boas amizades. amizades, das más amizades, para crescer profissionalmente, passar numa prova da OAB, passar numa prova do concurso. Não tenha dúvida que estar perto de pessoas que acreditam, que confiam em você, que lhe apoia, vai fazer um total diferencial. E sejam esse amigo, né, também. Seja esse E amigo que sejam incentiva. esse amigo que incentiva, que apoia, que está do lado, com toda certeza, assim, acaba sendo retribuído, Com né? De certeza. ambas as partes acabam tendo a mesma conversa, o mesmo intuito, sempre em busca do melhor para a pessoa que está próxima. Com certeza. Gabriela, como foi que você escolheu a segunda fase na preparação para a OAB? Assim, eu não pretendia escolher constitucional. Sim. Eu achava que eu. Não, eu queria trabalho. Só que eu parei para pensar, eu disse, meu Deus, será se vai dar certo? Eu acho que eu tenho mais afinidade com constitucional do que com trabalho. Por causa das peças, que são, eu acho que são mais difíceis. E aí teve um amigo também que chegou e falou assim, não, faz constitucional. E teve outra amiga que fez o curso aqui no INAP, faz constitucional, porque os professores são muito bons. Eu já sabia que eu já tinha feito a primeira fase e eu sabia que vocês realmente eram muito bons. Aí eu fiquei naquela, vou botar constitucional. Eu disse, nas outras eu tinha botado trabalho, né? Eu disse, é saber que é que eu vou passar e eu vou fazer constitucional, dito e feito. Vim fazer constitucional sem saber assim muita coisa. Eu disse, meu Deus, será se vai dar certo eu fazer constitucional? Mas deu tudo certo, sim. Com certeza. E assim, constitucional é mais fácil, é mais difícil? Assim, bora lá. Constitucional é a A base base. de todas as demais leis Sim, infraconstitucionais, ok? Só que também constitucional tem muitas peças processuais, constitucional também tem que se aprofundar sim, muito em determinados artigos. Mas constitucional, como agora puxando um pouco do meu lado, né? Constitucional tem somente 250 artigos. sim. Se a gente pegar comparado a outras disciplinas que terão bem mais. E sabemos agora acerca da preparação para a segunda fase. Sabemos que há uma diferenciação nos estudos totalmente diferente. Na primeira fase, você estuda em questões, lendo questão, marcando a alternativa. Na segunda fase, já temos uma peça processual para desenvolver de 5 páginas, Uhum, né? E 4 questões. sim. Assim, o que lhe surpreendeu na preparação para a segunda fase comparado à primeira? Eu fiquei assustada nos primeiros dias de aula. Eu disse, meu Deus, eu vou ter. Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou desenvolver?
eu cheguei pro professor Cleiton e falei assim, professor, é normal a pessoa se sentir assim que não sabe de nada. Eu tô sentindo que eu não sei de nada aqui, é porque eu já estudei isso aqui. Não, minha filha, tudo é no seu tempo. Você vai aprender, não fale assim não, você vai conseguir. É porque é muito detalhe, não sei o que. Eu disse, vou parar aqui, vou prestar atenção para ver se eu consigo mesmo assimilar. Mas é bem diferente. Então, eu pegava, eu tive, acho que a primeira aula que eu tive aqui no INAP foi com o monitor, o Moisés. Sim. E eram questões. Aí eu falei assim, meu Deus, e essas questões eu vou achar onde eu vou saber como? Mas tem o VAD, então eu vou dar um jeito de achar essas questões. E foi assim que a Assim, não gente. tem segredo. Exatamente. Tudo tá dentro do Vadmec. A O questão é que a não gente ter tiver. intimidade, Exato. ok? Conhecer a Constituição Federal, se aprofundar, fazer a leitura da Constituição Federal completa, que Exato. normalmente muitos alunos, durante o decorrer do curso da Faz. faculdade, não fazem. Não faz mesmo, não. Entendeu? Eu nem lembro, assim, quantas vezes eu peguei um VAD na faculdade. Eu acho que mais pro final, do meio do curso pro final. É. Aí quando chegou aqui, por isso que eu me assustei. Eu disse, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas o professor, não, você vai. Treinava sempre, copiava as Sim, peças processuais foi, recomendadas. sim, como vocês sempre ensinavam a gente de copiar a peça para poder assimilar como era o esqueleto da peça, procurar no VAD, cadê, onde é que está essa peça, ler o VAD. Importante, leiam o VAD. Fazer a leitura, cumprir a nossa meta de De leitura que a gente leitura. Uhum. estabelece, faz total E diferença. não esqueçam das súmulas, porque as súmulas vão pegar você. Quando chega as súmulas vinculantes, súmulas do STJ, súmula do STF, Exatamente. principalmente as súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes têm mais probabilidade de cair em Exato. questões, como a depender da peça processual, mais especificadamente em reclamação constitucional. Uhum. Gabriela, se você pudesse dar um conselho para a Gabriela de antigamente, qual seria esse conselho? Não desistir. Não desista, não desista, porque uma hora você vai conseguir. Não importa a dificuldade, os desafios que apareçam. Sempre que achar um tempinho, estude. Você vai conseguir. E assim eu consegui. Mesmo com todos os desafios que eu tive. Eu não sou tão velha, mas também não sou tão nova para tudo que eu passei. Então, eu acredito que eu também tenho uma grande vitória em ter conseguido por tudo que eu passei. Mas eu diria, não desista. Não desista, porque foi o conselho que eu recebi e que me encorajou. Então, era essa a palavra, não desista. Que música ou frase você gostaria de compartilhar ou que você mesmo usava naqueles dias mais difíceis na sua preparação? Eu sempre tentava ler um pouco a Bíblia e tentar também me acalmar nessas horas. Assim, me acalmar lendo a Bíblia. Então, Deus é contigo. Essa era a Deus é frase contigo. que eu sempre lia e sempre botava na minha cabeça, botava numa tarefa ali que eu tinha daqui. Deus é contigo. Você vai conseguir. E a E música é conseguiu. Deus é maior. Deus é maior, maior é Deus, e com ele nunca está só. Olha aí, Viu? Eu sempre perfeito. estava tentando me ligar a Deus para poder me manter de pé, me manter forte para conseguir estudar, conseguir atingir meus objetivos. E eu consegui. Tirou um elefante das costas, não foi? Tirei, Ave Maria. As noites depois da prova são muito boas. O sono é maravilhoso. Com certeza. Gabriela, a aprovação é bom, é Demais. maravilhoso, é inesquecível. Como foi a reação da família, aquele acalento, aquele momento de alegria, de felicidade ao ver o resultado? Maria, eu tava me tremendo toda, eu não sabia. E não chegava, era 5 horas, E eu, meu Deus, O cadê? F5, né? O dia Era, todinho. meu Deus, cadê? Aí, quando chegou a lista no grupo, eu já fui direto pro meu nome. E não achava meu nome. Eu achei o da Elaine, achei dos outros meninos lá do curso, mas não achava o meu. Eu disse, meu Deus, eu passei. Mãe,
corre aqui. Muito grito de Muito alegria. grito, a menina chorava, eu chorava também. Liguei pro meu pai. Pronto, meu pai da segunda fase soube, né? Que eu ia fazer. Ela, tá estudando? Eu disse, calma, não me sufoque, mas eu tô estudando. E ele ficou muito feliz. Era o que ele queria demais. Ele Qual queria foi a muito. reação da sua filha? Ah, minha filha chorou junto comigo. Ela se preocupou, Sem mas. nem Sem entender. nem entender, mas ela se preocupou e me abraçou. Não chore, mamãe. E foi isso que. Era isso que me fortalecia todos os dias para eu conseguir. Eita, que lindo ver sua história, Gabriela. Ô, Gabriela, muitíssimo obrigado por compartilhar essa sua história de vitória, de luta, superada por você. Eu incluo mais por toda a sua Com família, tá certeza. bom? Sucesso na nova jornada que se inicie. Continue buscando crescer profissionalmente, se aprimorando, Com se certeza. qualificando. E não tenha dúvidas. Eu, como o INAP, estaremos sempre aqui de Com portas abertas para certeza. você. Obrigada, professor. As ordens sempre. Até mais, Até Gabriela. mais. Tchau, tchau. Tchau. Estamos com mais uma convidada especial. Elaine Santos, aprovada agora no 43º exame de ordem também. Elaine, tudo bem, Elaine? Como é que Olá, você tá? professor. Tudo ótimo, graças a Deus. Agora eu digo, pronta, preparada e querendo, não mais para aprovação, mas para compartilhar a sua história de vida conosco? Estou sim, porque agora ela é inapiana advogada com a AB e tudo. Olha aí. Perfeito, Elaine. Elaine, sabemos que a trajetória da UAB é longa, dificultosa, cheia de altos e baixos. Como foi a sua preparação na primeira fase do exame de ordem? Bom, a minha preparação já vem de uma longa data, né? Eu comecei a fazer a prova da OAB, eu ainda estava na graduação, mas eu escolhi desde o primeiro momento vir estudar no INAP. Por indicações de outras pessoas. Vá que lá é bom, lá dá certo, eu já passei por lá. E assim eu fiz. Paguei minha primeira fase no INAP e comecei minha primeira aula foi com o professor Luiz Carlos. E aí ele já deu toda aquelas Nosso dicas, gordinho da aprovação. estratégias de como fazer, de como não fazer, do que você tem afinidade, do que você não tem, para levar, né, para o melhor caminho, que é o da aprovação. E eu sempre confiei muito no curso tanto da primeira fase como da segunda fase, fiz todos aqui. E aí eu tinha sempre aquele pensamento, eu digo, eu só saio daqui aprovada. E assim foi, concretizou, graças a Deus. E hoje estou aqui, né, com esse sonho realizado, porque aqui o INAP ele não brinca com sonhos, ele realiza os sonhos. Então eu sou muito grata por ter estudado aqui, ter conhecido esse time de professores que são maravilhosos, tanto o professor Luiz Carlos, como o professor Gustavo, como a Aline, o Jetson, o professor Antônio, o Tiago Douglas, e assim vai, o professor Cleito, claro, né, nosso querido e amado constitucionalista Com daqui, nosso certeza. principal professor. E as minhas estratégias, de como eu fui ensinada aqui, era assim, eu pegava 8 disciplinas das que eu tinha mais afinidades, ética, penal, processo civil, tributário, a gente não pode deixar de colocar mesmo, é, administrativo, trabalho, processo de trabalho. Na minha prova 42, eu fechei ética, porque, claro, né, o professor Enio não tem como, ele entrega a prova e dá tudo certo. Só que você tem que estar praticando muito, e eu pratiquei muito para chegar onde eu Resolução de cheguei. questões. Resoluções de questões, leituras, aulas. E se você tiver qualquer tempo do seu dia, você pegue, se você estiver na rua ou qualquer lugar que você tá tendo um tempo ali, resolva uma, duas questões. Assim eu fazia, eu sempre andava com uma folhazinha de papel na minha bolsa, em E qualquer folha de lugar. papéis, hoje em dia também tem aplicativos, né? Sim, Aplicativos sim, que numa fila de banco tem como você resolver 2, 3, 5, 10 questões. sim, Ou seja, a metodologia de estudo para a primeira fase eu vejo muito bom por conta disso, porque em qualquer lugar você consegue pegar bem que o celular, ao invés de passar ali 1 hora no Instagram, só rolando, 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 abra um aplicativo de questões e resolva questões. Tanto questões. para o AB como para concurso público, sem dúvida alguma, é Sim, essencial. sim, com certeza.
Fazer questões é isso, você tem que fazer sempre questões. Como foi sua reação ao ver o seu nome ali como aprovado? Vou lá para a primeira fase ainda. Na primeira fase do exame de ordem, como foi sua reação? Primeiro, assim, emoção. A emoção, assim, meu Deus, eu sou capaz, entendeu? Eu consegui passar na primeira fase. Foi dificultoso? Foi, mas é gratificante quando tu vê o seu nome naquela lista. Passa um filme na sua cabeça pelas dificuldades que você já passou, pelas noites de sono que você passou estudando, buscando o seu melhor. Porque a gente que passa por todo esse processo, a gente quer um futuro melhor, a gente quer correr atrás das nossas coisas, então isso é essencial. E para mim, até hoje, eu sinto aquela emoção quando eu vejo ali a fotinha do meu nome na lista. Perfeito. Elaine, você fala muito motivação. Em Sim, algum momento você teve um medo? Medo de não conseguir, o medo de não dar conta devido às obrigações do dia a dia, devido ser muita coisa para dar conta. Teve medo? E como sim. você lidou com isso? Sim, eu sempre tive medo, porque o meu medo? Porque eu tenho uma irmã, né? Uma irmã caçula, Maria Clara, beijo, e minha mãe. E tudo que eu faço nessa vida é por conta, e meu avô, né? É por conta deles três. Porque são as pessoas que sempre me apoiou, sempre. Então, eles são a sua São a base, minha seu base. apoio de família. Então, tipo, eu não tive a vida muito fácil, né? Ou eu buscava os estudos, ou então eu ia ter que me virar para trabalhar de outra coisa. E também tive, assim que eu entrei na faculdade de Direito, por eu não ser uma pessoa de alta classe, né, e tudo, ser uma pessoa humilde, isso para mim sempre foi muito dificultoso. Só que a minha mãe, né, uma pessoa honesta, trabalhadora, boleira, ela sempre falou: você vai conseguir, a gente vai dar um jeito de te formar e Ah, é vai dar muito tudo lindo. É certo. muito lindo ver Vai dar tudo você certo. Então compartilhar. eu tinha medo de não conseguir por elas, pela minha irmã, pela minha mãe, que minha irmã se inspira em mim, entendeu? Então eu tinha que dar o meu melhor sempre, sempre. E graças a Deus deu certo. E hoje eu estou aqui contando a minha história. É muito lindo ver você compartilhar esse sentimento de família, É, eu no qual a sou. sua irmã lhe tem como exemplo e você Uhum, busca de tudo sempre para trazer a felicidade, para trazer realmente aquele sentimento de conquista, de sim, orgulho para a sim. sua família. Continue assim, É, sendo exemplo. E é legal isso, porque você vê esse lado, você reconhece e sempre quer trazer a felicidade para os membros da sua família é, que lhe apoiaram, que foram a sua sustentação, a sua sim. motivação nessa preparação. Sim, eu sempre. As pessoas falavam muito, né? Você acha que uma boleira vai formar uma filha em direito? Não vai, não. Aí pensei muito em desistir. Aí a minha mãe falou: não, você não vai desistir, não. Eu estou aqui. Então, tudo que eu faço é por você e pela Clara. Então, você jamais vai desistir. A gente vai mostrar para as pessoas que você vai ser uma doutora. E eu não vou desistir de realizar o teu sonho, que é a única coisa que eu posso te dar nessa vida é teus estudos. Nada mais disso. E assim eu fiz. Agora, a doutora Elaine Doutora Santos com Elaine, a B com e OAB e tudo. tudo. Elaine, assim, teve algum momento inusitado, inesperado, algo que lhe marcou durante essa jornada de preparação? É, como é que eu posso explicar? Algum inusitado, engraçado, que lhe marcou durante a preparação? Da primeira ou da segunda fase? Me diga de ambas. O momento mais assim que eu achei muito engraçado, quando eu estava na segunda fase com o meu professor Cleito, amado professor Cleito, é, já era tarde da noite, né? E o professor, ele, como ele é uma pessoa com a vida muito corrida, né? Ele só responde a gente tarde da noite. E aí eu também madrugava, né? Porque é necessário a gente estudar à noite, ainda mais para a segunda fase, você madruga mesmo. E eu tava esperando ali ansiosamente a resposta dele. E era uma questão de súmula vinculante. E aí eu mandei para ele essa questão, eu já tinha feito essa questão, só que a gente esquece. E aí eu peguei e mandei a questão para ele, tirar a minha dúvida.
E aí ele pensou, eu podia mandar ela ir ler essas súmulas vinculantes, hora dessa, tarde da noite, ele ficou com pena de mim. Não, vou tirar a dúvida dela de imediato. E assim ele fez, sempre tirou todas as minhas dúvidas de imediato. E no outro dia, antes de entrar na aula, ele falou: Elaine, você vai passar, eu tenho a certeza que você vai passar, pode acreditar. Eu tô vendo o teu esforço, a tua dedicação, e vai dar tudo certo. E assim eu acreditei em Deus e no professor Cleiton, no professor Gustavo, nos monitores, e deu tudo certo. Era muito engraçado, assim, as resenhas da sala de aula, as histórias dos professores, porque tudo ali tinha uma situação de descontração, para tu não pegar aquele peso todo e jogar nas tuas costas. Sempre os professores fizeram isso, histórias de vida, de superação. Então, isso aliviava muita gente durante a preparação e foi essencial para mim. Essa descontração entre os professores e alunos. Tipo, os professores do INAP, eles não deixam tu carregar essa bagagem nas tuas costas sozinha. Eles têm isso de estar conversando contigo pessoalmente ou no WhatsApp, te mostrando que a gente não está sozinha, que vocês estão ali pegando na nossa mão e carregando para o caminho certo da aprovação. E isso, para mim, na minha fase, foi essencial. Tipo, eu não me sentia sozinha. Eu sabia que eu tinha pessoas que queria ver o meu melhor, que queria ver a minha aprovação. E para mim, isso não tem preço. A gente carrega daqui não só os nomes dos professores, que são muito bons, mas como amigos também e profissionais. Eu lhe digo mais, Elaine, o que mais nos traz força para continuar nessa missão, nessa dedicação, dando o melhor para os alunos é a aprovação de vocês. É ver vocês conquistarem, realizarem o sonho, conquistarem a aprovação. Isso nos conforta e nos dá forças para continuar nessa missão de sala de aula, nesse desafio em compartilhar conhecimentos. Eu lhe agradeço muito do fundo do meu coração. Eu que agradeço. Muito obrigada. De nada. Elaine, você teve algum perrengue no dia da prova? Algo que você ficou com medo, algo que lhe espantou? Compartilha conosco, assim, algo que aconteceu no dia da prova, ou da primeira ou da segunda fase. Eu tive um perrengue na minha primeira fase. Eu esqueci minha identidade em casa. Eu pensei que tinha colocado na bolsa, mas com nervoso e com medo de perder a porta de prova, que também é essencial. Você não pode perder a porta de prova, minha gente. Porque também lá os professores entregam todas as questões para tu. Vai estar lá igualzinho o exemplo que a Aline diz, igualzinho o exemplo que o professor Luiz Carlos diz, do Cleito, vai estar lá. E aí eu fiquei desesperada, eu digo, meu Deus, minha identidade. Peguei, um primo meu estava comigo nesse dia e ele estava em casa. Eu peguei e liguei imediatamente para ele, traz a minha identidade que eu esqueci, eu vou perder a prova. Eita, E desesperador. aí eu agoniada, sabe aquele, já tinha terminado a porta de prova e a galera já estava se direcionando para a sala. Pois foi sorte minha que eu moro um pouco perto da Santo Agostinho, eu fiz minha graduação lá e tudo eu moro perto. E aí o meu primo de imediato levou a minha identidade e deu certo, eu consegui entrar, mas o medo, eu já entrei tensa na sala de aula, com medo de não dar certo, mas deu certo, graças Não, a e Deus. assim, é algo comum, tá bom? Assim, não deveria ser, mas toda porta de prova, toda prova da OAB, acontece algum problema, acontece algum imprevisto desse. E me dói muito no coração ao presenciar portões fechados com alunos do lado de fora, É, entendeu? é muito triste. Já vi muitas das vezes, mas fica de alerta para quem está em casa, para quem vai fazer a prova da OAB, ou até mesmo de concurso público, da obrigatoriedade de estar levando o documento, com toda certeza. Sim. Elaine, como foi que você pegou intimidade com o Vadimec, como você utilizou, qual foi a sua metodologia aí ao se aprofundar com o Vadimec na preparação da segunda fase? Bom, a primeira intimidade que a gente deve ter com o Vadimeco é a leitura. Você tem que ler a Constituição. Você tem que ler todas as leis trabalhadas em sala de aula, você tem que estar lendo ali.
E os professores, principalmente o Gustavo, né? Ele sempre ensinou muito bem como é que a gente deve marcar o vade-mecum, qual as cores, quais os clipes a gente deve usar, quais as remissões a gente deve fazer. Então, isso para mim foi essencial. Então, meu vade-mecum era todo coloridinho, todo com as remissões tudo certinha, todo com os clipes tudo certinho. Então, na hora da prova, isso vai fazer uma diferença muito grande na tua vida lá na hora. Eu tiro por mim. É, na minha quarta questão da segunda fase, né? A gente fica cansado, não adianta. É cansativa a prova. Eu não sabia a resposta da minha quarta questão. Eu digo, meu Deus, eu só lembrava do professor Cleito. Vocês leem as competências dos tribunais, que está caindo muita questão relacionada a isso. A gente lê, a gente lê. Só que lá na agonia, não tem jeito não, a gente fica nervoso mesmo. E aí eu digo, eu não sei essa questão. E para onde que eu fui? Para o índice remissivo. Do jeitinho que os professores me ensinaram. Se você não sabe, você vá para o índice remissivo que você vai encontrar a resposta lá. E assim eu fiz, dei de cara com a resposta, fui procurar nos artigos. Na primeira questão, letra A, tinha uma resposta. No outro artigo, mais embaixo, tinha a resposta da letra B. Então, eu saí de lá feliz demais. Eu digo, eita, deu certo, Deu eu certo. consegui. Então, você fazendo a marcação do seu vade-mecum muito bem elaborada, do jeitinho que os professores ensinam, você vai conseguir. Mesmo você não sabendo da resposta que foi aconteceu comigo, mas eu encontrei por conta disso. E utilizar o índice remissivo alfabético da Constituição Federal é essencial para nos dar mais domínio para encontrar as respostas de questões, bem como também as fundamentações da peça processual. É para todas as questões? Não. Tem algumas questões de tanto você vai praticar no dia a dia que não vai nem ser necessário. Você já vai saber o artigo certinho. Já sabe o artigo de tanto praticar. Elaina, você se recorda de quantos simulados e quantas questões você fez no INAP? Eu fiz todos os simulados do INAP, eu fazia sempre. Não sabe quantos, né? Sempre, eu não sei quantos, eu não sei quantas questões. Eu sei que por dia eu já estava fazendo 12 a 10 questões por dia. Perfeito. 12 a 10 questões por dia. Muito bom. Sim. Eu não recomendo, porque assim, vamos lá. A mesma metodologia de estudo para você, quem sabe para outra pessoa não pode servir. Então, eu sempre tenho que trabalhar com a metodologia de estudo que vai dar certo para todos os alunos. E é isso que o INAP faz. Sim. E sempre com as nossas dicas do índice remissivo, das cores, de marcar da cor verde, da cor amarela, do direito, do pedido, dividido por temáticas, e isso é essencial. Elaina, qual seria a dica que você daria para quem está se preparando para a segunda fase na OAB? A primeira dica, quem for de constitucional, venha para cá, viu, pro INAP, que é essencial, vai te ajudar muito na tua preparação, no teu desenvolvimento. Primeiro, você, como eu falei anteriormente, leia a Constituição Federal, fazer todos os simulados. Aqui você vai chegar aqui não sabendo fazer questões, não, porque a gente não sabe, mas o primeiro momento que a gente faz a gente vai aprendendo a desenvolver as outras com o decorrer do tempo, no manuseamento do vade-mecum. Então, isso é muito importante. Com certeza, manusear o vade-mecum, resolver questões, praticar. Sim, você tem que praticar muito. Não tem como. Segunda fase da OAB é prática. É gastar tinta de caneta. Secar a caneta. É gastar tinta de caneta. É como o professor Gerson gosta de brincar. Bunda, horas, cadeira. BHC. Bunda, horas e cadeira. E bote gastar isso. tinta de caneta, com certeza. Uma dica também que eu dou, que é muito boa, que funcionou comigo, como eu estava boa nas minhas peças processuais, eu sabia onde era que estava a estrutura todinha, eu chegava a fazer 10 a 12 questões por dia, mas eu não deixava de fazer a peça, eu não deixava de fazer os esqueletos, porque quando a gente faz o esqueleto da peça processual, a gente sabe exatamente onde é que ela está, quais artigos há, tudo. Então, mesmo eu não fazia uma peça por dia inteira. Eu fazia somente os esqueletos, que os professores sempre davam casos para fazer por dia. Em casa. Então, eu sempre fazia todo o esqueleto da peça, com todas as fundamentações, com todos os pedidos, né?
E depois eu ia para as minhas questões. Ou seja, eu fazia pelo menos 2 esqueletos de peça por dia. Se fosse uma meta de mandado de segurança, eu ia fazer um mandado de segurança individual, eu ia fazer um mandado de segurança coletivo. Os esqueletos. E fazia as minhas questões. Nunca deixei de fazer minhas questões, porque o que me reprovou, que eu fui aluna da repescagem, então o que me reprovou na 42 foi as questões. Sim. Né? Então, nessa 43, eu foquei nas questões, mas também não deixei de lado a peça, não pode deixar de lado a peça, porque a gente tem que conciliar as duas. Tirou quanto na peça processual? Na 40 agora, que eu passei na 43, Sim. eu tirei 3,75. 3,75, perfeito. Perfeito. Ótima nota, com certeza. Elaina, você menciona muito acerca da sua ansiedade no dia da prova. Você disse que ficou nervosa, ficou com medo de não encontrar a resposta. Como você fez um dia antes da prova? Para se acalmar, para relaxar? Um dia antes da Como prova. você trabalhou isso em você? O que foi que eu fiz? Primeiro, eu vim para a revisão, né, do INAP, aqui. A gente passou o dia todo na revisão, o dia todo revisando tudo com o professor Gustavo, com o professor Rodrigo, com os monitores. A gente estava sempre junto, porque também nessa segunda fase foi um momento delicado que a gente passou muito grande. Mas mesmo assim, a gente sempre segurando na mão de todo mundo e deu tudo certo. Graças a Deus, os professores estavam super, super atentos com a gente. E foi assim, eu passei o dia todo no INAP, revisando todos os conteúdos. E à noite, os professores falaram, vá descansar, vá tomar um banho, vá assistir uma TV, vá se descontrair, vá descansar, vá dormir, que amanhã é um Valeu a pena, novo né? dia. Valeu muito a pena, valeu muito a pena. No outro dia eu estava super bem, acordei, tomei meu café, fiz meu almoço, fiz minha oração, é essencial. Fiz minha oração e vai ser do jeito que Deus permitir. Porque, como o professor Cleiton sempre falava para a gente, ele sempre dizia: é tudo no tempo de Deus, e há um tempo para tudo. E o tempo de Deus é perfeito. O que vocês têm é que acreditar e ter paciência, que um dia a hora vai chegar. E a minha hora chegou, e hoje eu estou aqui dando o meu testemunho de como foi. Advogada com a Com a AB e e tudo. tudo, graças a Deus. Elaine, qual a frase ou motivação você gostaria de desejar para aquela pessoa, para aquele acadêmico, para aquele estudante que não está se sentindo capaz, ou com medo, ou com ansiedade de conseguir ou não a aprovação, tanto na primeira como na segunda fase? Persistência. Porque a persistência esteve comigo sempre. Persistência, confiar no teu potencial, que se você está passando por esse momento, é porque Deus tem um propósito maior na vida de vocês. Então, persista nos seus objetivos, não deixe ninguém te menosprezar, dizer que você não vai conseguir, porque se você chegou até aqui, é porque você vai conseguir. Você vai conseguir. Então, não desista dos seus sonhos. Sigam firme no objetivo da aprovação, porque vai vir. Vai vir sim, com toda Vai. certeza. É importante realmente não desistir dos seus sonhos, persistir, continuar estudando diariamente. Ah, mas eu trabalho, mas eu tenho um filho, mas isso e aquilo. Vamos parar de procurar justificativas e vamos usar os meios que nós temos para conseguir buscar realizar e alcançar, melhorar de vida. Com certeza. Pois, Elaina, muito orgulhoso de você. Boa sorte nessa nova jornada da advocacia. Advocacia ou concurso? Advocacia. Advocacia, eita! Mais uma que quer vivenciar, quer se aprofundar em buscar resolver os direitos das pessoas. E só para terminar aqui, a frase que me acalmava era de uma música que eu ouvia muito e ouço até hoje, né? Deixa Deus sonhar em ti. Não tenha medo, porque é Ele que te segura, é Ele que te fortalece. Amém. Amém. Pois, Elaina, muitíssimo obrigado Por nada, eu que comparecer. agradeço. E com certeza teremos aí ainda outras oportunidades. Muito Fé em obrigado Deus. e até mais. Obrigada.
Dando continuidade no Inapcast, nós estamos com mais um convidado especial que vai trazer excelentes dicas para vocês aí de casa. O Delano. Olá, Delano, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Gustavo? Estou muito bem, obrigado. Delano, gostaria que você compartilhasse um pouco da sua rotina de estudos, as dificuldades que você teve aí na preparação da primeira e da segunda fase do exame de ordem. E gostaria de voltar lá para a primeira fase. Como foi a sua preparação? Quantas vezes você fez? Esteve conosco aqui no INAP na primeira e na segunda fase do exame de ordem? Sim, vamos lá. Eu tentei 5 vezes, né? Na quinta, consegui êxito, graças a Deus, com o apoio aqui do INAP. Quanto à primeira fase, eu fiz o online, certo? Um amigo me procurou, me incentivou, disse, olha, você já está há alguns anos, você se formou, não desista, vá. E eu escutei meu coração, recebi sinais de Deus e resolvi seguir. Fiz o preparatório online, excelente preparatório, mas também tendo a minha responsabilidade, a consciência que eu não podia me sabotar. Tinha programação, cronograma de 90, 120 dias, entendeu? Adorei a abordagem, o tema, e eu recomendo demais o cursinho. Na segunda fase, eu já fiz o presencial. Eu senti a necessidade, e há uma diferença sim, tá? Na minha opinião, há uma diferença, de você absorver mais conhecimento no presencial. Há toda uma troca de energia, tem uma equipe compromissada com os alunos, com o cronograma, e realmente o que prometem é cumprido. Não estou dizendo isso porque eu fui aprovado, não. É porque eu senti na pele e eu recomendo sim o Instituto INAP para esse objetivo da OAB. Perfeito, Delano. Delano, em que momento você se sentiu que estava realmente preparado para a primeira fase? Eu vinha estudando 3 disciplinas. Vinha estudando ética, constitucional, administrativo. E eu senti no meu coração que aquele era o momento. Já havia tentado outras vezes, não havia conseguido. Mas eu senti dentro de mim, disse, não, agora vai dar certo. E aqui eu encontrei todo o apoio que eu precisava. Perfeito, Delano. Delano, eu sei que você trabalha e tem uma vida corrida, é músico também, tocou até um pouquinho de direito constitucional, interligado com música em sala de aula, especialmente para mim. Delano, qual foi a sua maior dificuldade durante a preparação e como você superou? Independentemente de qual seja, primeira ou segunda. Quero que você compartilhe qual foi a sua maior dificuldade. Uma dificuldade para mim foi vencer o cansaço, né? No meu cenário, como eu trabalho o dia todo, sou casado, tenho filhos, aí você tem que ser pai, tarefa de criança e toda a programação. A família é um suporte para a gente nesse momento. E pelo fato de você estar no corre-corre do dia a dia, você chega um pouco cansado, não vou mentir. Mas você tem que ter força de vontade, você tem que acreditar em si e acreditar na equipe que está ao seu lado e auxiliando. Essa é a mensagem que eu deixo para todos. Perfeito. Delano, você compartilhou da dificuldade de rotina, de trabalho, estudo, família. Abdicou de muitos momentos especiais com a família, de muitos momentos únicos com a família durante a preparação. Abdiquei. Eles foram realmente o seu motivo e a sua força? Abdiquei, sim. Eu acho que para você focar, você se concentrar 100% naquele objetivo, você tem que se afastar de muita coisa e fazer algumas trocas temporárias. E família é a base de tudo. Eles também são motivo de me dar essa força, né? Além de Deus, família, os meus amigos e os novos amigos que eu conquistei aqui também. E conte comigo, a nova amizade nós formamos agora, de Sim. professor para aluno e agora amigos e colegas de profissão. Agora advogado com a AB e tudo. Delano, na primeira fase, você utilizou alguma técnica de estudo? Selecionou mais disciplinas? Como você
decidiu se preparar mais com teoria, mais com letra de lei, mais com questões? Como foi a sua preparação na primeira fase do exame de ordem? Primeira fase, eu tinha participado já de uma aula, de um projeto chamado Mapa da OAB, a professora Aline Patrícia, certo? E também o mesmo conselho que ela deu, eu escutei do professor Enio Cavalcante, né? E também de você e os demais colegas, né? Se todo mundo está aconselhando isso, então o caminho é esse. Então eu vou obedecer. Então selecionamos um grupo de disciplinas, daquelas que eu tinha mais afinidade, mas também que tinha maior número de questões, e priorizei elas, certo? Então existe sim uma estratégia, uma metodologia, um acompanhamento adequado, porque eu vinha estudando de forma errada. E eu percebi isso quando eu cheguei aqui no INAP. E muitos, viu? Muitos acabam estudando de maneira errada, de maneira equivocada. Não que estude menos, mas muito pelo contrário, estuda muito, mas com a metodologia, com o direcionamento que não é o específico para a OAB, que não é o específico para a FGV. O que a FGV realmente cobra, o que ela cobra mais, qual a metodologia melhor para lhe levar à aprovação. Porque você não precisa dominar 100% 20 disciplinas. Não existe nenhum advogado que domina 20 áreas. Para quê? Você precisa realmente de técnica que vai lhe fazer atingir os 40 pontos. E é isso o que nós no INAP proporcionamos a todos os alunos, com toda certeza. E eu sou eternamente grato, né? Nesse acompanhamento, nessa questão de estratégia, eu foquei em videoaulas nessas disciplinas, mas também associado a questões, sempre. Perfeito. Delano, qual seria a dica que você deixaria para esses acadêmicos, para os bacharéis que estão se preparando, estão com medo, estão desistindo de voltar a buscar os seus sonhos da aprovação na OAB? Tá bom. O pessoal de casa que está nos acompanhando, eu vou dizer o que eu acho, né? A minha dica, assim, né? Paguem o preço, que vocês serão recompensados. Acreditem no processo e na equipe do INAP. Eu não estou ganhando nada para dizer isso. Isso é do meu coração, do que eu vivenciei como aluno e agora eu vivencio como profissional, né? Existe uma metodologia correta, uma equipe maravilhosa que vai segurar a sua mão do início ao fim. Agora também faça a sua parte, estude correto e escute as dicas dos professores. Sou eternamente grato a todos aqui no INAP. Muito obrigado, Delano. Delano, como você lidava com a ansiedade, com o medo na preparação ou até mesmo no dia da prova? Infelizmente, esses pensamentos de você achar que em determinado momento você não vai conseguir e vai dar errado novamente, eles vêm à cabeça. Mas a gente tem também que fortalecer o lado espiritual, nos bloquearmos para esse tipo de pensamento negativo e nos alimentarmos de Deus e os pensamentos e palavras positivas que são distribuídas aqui pelos professores, né? Agradecer aí tanto ao Erivan, Moisés, ao Gustavo, ao Cleiton, ao Rodrigo, né? A Aline e o Diego, toda a equipe do INAP, porque eles estão preparados para auxiliar você nessa batalha. Assim, eu gosto sempre de fazer essa pergunta porque é algo incomum. Entrou em todos os alunos. Dizer do medo, dizer da ansiedade, dizer das dificuldades. Mas, apesar da ansiedade, apesar do medo, elas foram superadas. E vocês conseguiram a aprovação. Ou seja, a persistência, a força, levaram vocês aonde vocês estão hoje. Aprovados com o nome lá na lista dos aprovados. E eu tenho certeza que é algo que não tem preço. É como se vocês tirassem uma carga de cima de vocês, um elefante de cima de vocês. Então hoje, você, Delano, e todos os demais aprovados estão colhendo os frutos da aprovação, da dedicação. E que assim você permaneça sempre com essa fé, com essa força, em busca dos seus sonhos, em busca dos seus projetos. Sei que você é um homem sonhador, que você tem vários sonhos, vários objetivos, vários planos pela frente. Delano, não desista. Jamais. Permaneça firme. Tenha fé em Deus.
que é o que você acabou de mencionar agora há pouco. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Que a persistência realmente é um gás, é uma força. E não desista. Continue no seu caminho. Conte com o meu apoio, tanto como amigo, como Obrigado. profissional. Você sabe que você pode contar comigo, tá bom? Estou sempre às suas ordens. E Delano, você em algum momento pensou em desistir? Pensei. Pelo cansaço. Pelo cansaço. Né? Trabalha até às 18 horas. Até às 18 horas e às 18h40 começava a aula no INAP. Até 22 horas, Até e às vezes 20. mais, que o professor se empolgava, a gente estava junto. Às vezes a gente tem que se empolgar um pouco, Mas né? eu Ultrapassar um agradeço. pouquinho. Porque em si o horário, se eu não me engano, é 9h40 de encerrar as aulas. E normalmente eu fico até 10, 10h05, 10h10. Aí eu sempre gosto de ultrapassar um pouco, de dar o meu melhor, o meu máximo a vocês. E Delano, realmente é difícil, porque você trabalhava o dia todo, vinha para o INAP à noite, ou seja, saía de casa cedo, voltava para casa à noite, para pagar o preço em busca de um sonho. E realmente a família é o maior apoio. A família é essencial nesse momento. Com certeza. Eu digo mais, é uma bênção na sua vida. Amém. Sua família é uma bênção, com toda certeza. Delano, acerca da segunda fase, qual foi a sua maior dificuldade na preparação da segunda fase do exame de ordem? Minha maior dificuldade, né? Quando eu vi o número de temas para as questões, com relação aos remédios, às peças, né? Seja ações de controle, remédios constitucionais, eu vi que ela tinha um início e um fim mais perto. Ela tinha uma ordem cronológica, traçada aqui pela equipe, né? Vamos explicar primeiro o mandado de segurança e outro, porque são parecidos. Isso facilita muito. Então, eu segui muito uma dica sua, você disse, trace o seu esqueleto de peça. Tá? Tenha na sua cabeça o seu esqueleto, endereçamento, qualificação, legitimidade ativa, passiva, e você só modifica ali o miolo do bolo, o recheio, né? E assim eu fiz, e facilitou muito. Então, se chegasse qualquer peça, eu tinha o meu esqueleto, saberia o que mudava de um para o outro, treinei em casa, fiz os simulados, recomendo demais não faltar nenhum simulado, fazer os simulados, são essenciais para você avaliar seu conhecimento, como é que está a sua pontuação e o seu ritmo. E os monitores foram de grande importância nesse passo também, pacientes. E a questão da persistência, né? Toda vez que eu estava cansado, eu vou conseguir. Alimentando de coisa boa, eu vou conseguir. E aí a gente foca no lado das questões também, né? Muitos temas. Então, qual foi a estratégia que eu adotei? Eu selecionei os 15 temas mais, que eu vi que caía na maioria das questões das últimas provas. Fiz a marcação correta no VADMEC com a sua ajuda e a sua aula também. Tá? Você faz parte disso, dessa realização de todos nós. E obrigado. E, de acordo com a marcação, eu disse, gente, não é possível que não caia 50% desses temas nessa prova. Entendeu? Eu não tive tanto tempo para praticar as questões, mas eu sabia onde estava o artigo inicial e final de cada tema desses 15. E realmente estava lá. Então, Ou seja, você, de qualquer forma, você teve que dominar o VADMEC. Sim. Você teve que saber localizar os principais temas dentro da Constituição Federal. manusear. Ou seja, manusear a Constituição Federal é essencial. E normalmente é algo que a gente não faz muito durante a faculdade. Não. Ok? É manusear, saber onde está cada artigo referente a cada temática e utilizar isso ao seu favor. De forma que até mesmo, como eu brinco muito com meus alunos, a prova está dentro do seu VADMEC. Você precisa ter intimidade com ele e, de certa forma, a gente brinca. Durante a preparação, ele vai ser seu namorado, vai ser seu namorado, vai ser seu esposo, sua esposa, seu filho, porque é abrir mão de lazeres em família para estar estudando, para estar ao lado do seu VADMEC, da sua Constituição Federal, sem dúvida alguma. E Delano, assim, é incrível como você falou acerca da nossa receita do bolo e do miolo do bolo. Eu digo mais, você aí de casa quer aprender a receita do bolo, modificar ali o miolo do bolo
para conseguir a aprovação na segunda fase, vem pro INAP, viu? Que a gente garante. Sempre, né? Delano, qual foi assim o que mais lhe surpreendeu na modificação dos estudos da primeira fase para a segunda fase? Primeira fase, ela tem um conjunto enorme de disciplinas. E dentro da minha própria turma, eu via vários colegas, eu tenho que fechar a prova. Eu digo, não, você não precisa fechar a prova. Você tem que seguir o que os professores estão falando aqui. Siga, essa estratégia vai dar certo. Gente preocupada com a quantidade de questões, não precisa. Você precisa fazer 40 pontos. Você vai ser advogado com todo mundo. E essa dificuldade sempre vem, assim, para você pensar e você tem que rebater esse tipo de pensamento e adotar uma estratégia correta. Mas é nesse sentido de que na segunda fase é muito diferente mesmo da primeira, sabe? Você tem que praticar, você tem que escrever, você tem que gastar caneta. Nada de Gastar tinta de caneta Gastar é essencial. Realmente é uma das coisas que a gente brinca muito, que a gente incentiva muito em sala de aula. É praticar o máximo possível de peças processuais. Primeiramente, cada peça processual tem o seu esqueleto. Cada peça processual tem o seu esqueleto. O que vai modificar é as explicações de cada um. Mas você decorando, aprendendo o esqueleto diferente de cada uma peça, mata. tira quieto. Ajuda perfeitamente. E com certeza copiar inicialmente, é o que nós recomendamos. Inicialmente a gente sempre dá um modelo de cada peça processual e após cada aula copia aquela peça. Ah, professor, mas copiar um mandado de segurança? Para que eu vou copiar? Para você criar mais familiaridade com as informações, com as palavras a serem explicadas. Obrigatoriamente o aluno não precisa explicar com as mesmas palavras, mas o guia de peças ele dá um direcionamento da maneira que você deve portar-se de acordo com o que a FGV e de acordo com o que o corretor vai querer. Delano, como foi que você escolheu a segunda fase? Por quê? Como foi? Pronto. Eu não escolhi a segunda fase de Direito Constitucional porque a maioria dos colegas falam que é mais fácil. Eu, Delano, escolhi porque eu creio que a Constituição é a base para todo o direito. Sim, Não desmerecendo com nenhum certeza. ramo, claro. Sim. Todos têm seu peso em igualdade de medida. Eu digo que a Constituição Federal é a coluna vertebral. É a coluna vertebral de todas as demais leis. É a raiz de tudo. É a Constituição Federal. É a base para todas as demais leis. Sem dúvida alguma. Perfeitamente. Infelizmente, eu vejo alguns colegas se dedicando tanto ao ramo do direito, mas se esquece a coluna vertebral, que é o direito constitucional. E isso, lá na frente, também pode Com atrapalhar um certeza. pouco. Com certeza, Delano. Delano, qual a dica? Uma mensagem, uma palavra deixaria para alguém, para algum amigo, para algum colega, algum acadêmico de direito, de motivação que serviu para você Pronto. durante essa preparação? Pessoal de casa, olha, aqui no INAP você terá toda uma estrutura de acompanhamento. Paguem o preço, né? Tem coisas que na faculdade, infelizmente, para a OAB não são ensinadas. E aqui você vai aprender tudo, os melhores profissionais, com a melhor equipe. Equipe administrativa show de bola, né? Você vai ter todo um acompanhamento do início ao fim. Eu recomendo demais você vir para cá, venha para o presencial. Se não der, uma vez para vir, assiste no online, mas volta para o presencial no outro dia. Vença o cansaço de vocês. Você que trabalha, você que não trabalha, faça um horário de estudo para você e vá no seu ritmo, não se cobre demais. Venha que vai dar certo. Deus vai abençoar. Amém. Amém. E Delano, você fez a primeira fase de maneira online, foi mais online, e a segunda fase totalmente presencial. Qual fase você teve mais dificuldade? A primeira. Na primeira fase. A primeira. Respirei bem para responder essa.
Porque assim, 20 disciplinas, muitas muitos disciplinas e você, conteúdos. lado de cá, por mais que tenha todo um acompanhamento, não é a mesma coisa. Eu recomendo o presencial, certo? Essa troca de energia ela é fundamental entre a turma, tira a dúvida entre colegas, entre professor, o contato, as amizades, tudo faz bem para o sucesso. Sim, assim, eu digo muito que o presencial é mais o calor humano. É todo mundo ali no mesmo intuito, no mesmo objetivo, sempre trocando dúvidas. E às vezes a dúvida do seu colega É assim. possivelmente é uma dúvida sua, mas que você não tinha se atentado ainda. Ou seja, a pergunta do colega em sala de aula vai lhe chamar a atenção sobre aquele conteúdo. E muitas das vezes o que eu sempre recomendo bastante em sala de aula, grupos de estudos. Grupo de estudo que estude de verdade, viu? Grupo de estudo focado. É essencial fazer grupo de estudos. Fora o INAP, nos finais de semana, muitos alunos fazem amizade de modo que já saiu até sociedade de advocacia aqui. O INAP já saiu casal, já saiu namoro, já saiu sociedade de advocacia, já saiu emprego, que formou aí famílias, escritórios, patrimônios. E o INAP é uma família. O INAP é uma família, está sempre de portas abertas e sempre dando um suporte, não somente de conteúdo, de material, mas também de amizade, ok? De companheirismo, de pegar no ombro e dizer: estamos aqui de mãos dadas, vou segurar na sua mão e vou lhe levar até a aprovação. E é isso que o INAP faz. E é isso que o INAP busca trabalhar em toda nova turma, Delano. E você faz parte dessa trajetória. Sou grato por todas as suas palavras que você disse até agora, tá bom? Você sabe que você pode contar comigo. Obrigado. Conheço alguns dos seus projetos e admiro muito, sem dúvida alguma. Mas, Delano, na segunda fase, você fez muitos simulados, você fez muitas questões. Como foi o seu desenvolvimento aí na preparação da segunda fase? Eu fiz mais simulados do que questões. Não Mas, desprezando as questões, claro. certo. Mas o tempo maior, 60% do tempo era para o simulado. Porque a minha estratégia, a estratégia que eu escolhi foi essa. Então, fiz muitos simulados. Eu só passava o próximo simulado quando aquela peça processual estava totalmente na minha cabeça. Perfeito. Perfeito. E por mais que quando você tivesse na quinta, na sexta, eu escolhia um horário de manutenção daquelas peças para você não esquecê-las. É essencial revisar o assunto já visto anteriormente, justamente para não esquecer, porque são tantas peças processuais, querendo ou não, às vezes a gente acaba esquecendo uma fundamentação importante, um tópico importante de uma das referidas peças processuais. E você ficar revendo as peças já trabalhadas em sala de aula é essencial. E não só na segunda fase, como também na primeira fase. Às vezes é importantíssimo você ficar revisando conteúdos ministrados em aulas anteriores, Delano, com toda certeza. Delano, o que mais lhe motivou na preparação da OAB? Tinha alguém que você se inspirava? Muitas pessoas, né? Minha mãe está no céu. Eu acho que você começar um projeto de um curso de Direito, se tornar bacharel, e parar por ali, você sempre fica com um sentimento de vazio, certo? Minha família, meus filhos são tudo, né? E eu sempre conversando com minha mãezinha, né? Dizendo para ela que eu vou conseguir, fique aqui comigo, e deu certo. Olha aí, muito feliz. Delano, o que mudou na sua vida? Após a aprovação, após ver sua lista de aprovado, de advogado com a AB e tudo, de começar a se posicionar como advogado, o que já mudou? Valeu a pena? Valeu muito a pena. Eu acho que a grande mudança é você evoluir seu pensamento crítico, você ter sua ideologia, que o ordenamento jurídico tem uma função na sociedade, e você ser um operador do direito correto, né? Ético, para ajudar o direito e todo o ordenamento na forma correta, pela busca da justiça. Você não pode se corromper, andar sempre no caminho do bem, no caminho correto. Essa mudança, ela é crescente, a evolução, quanto mais você entra na área jurídica. A mudança, ela sempre está em evolução, constante mudança.
Então você tem que se adaptar e justamente nessa evolução eu tento prever as melhores saídas para os ramos de direitos que eu quero seguir. Parte do direito digital, alinhado à minha área de informática, né? Parte de direitos autorais, alinhado à minha área de música. A parte de direito aéreo, que eu também gosto, né? Temos outros colegas que também Você já me citou aqui 3 áreas. Tá. Qual é a área que você vai buscar realmente se especializar e se aprofundar mais? Direito digital. Direito digital, Isso. inovação, né? Nossa. Inovação, direito digital. Por que você escolheu direito digital? Porque eu creio que o futuro que já está acontecendo. Eu digo mais, não é o futuro, viu? É o atual. É o Pois já é, está que já está ocorrendo. acontecendo. Por já exemplo, eu está dou um exemplo aqui acerca das modificações na era digital. ChatGPT já evoluiu para o ChatGPT 5. Isso. ChatGPT, se eu não me engano, foi no mês passado, houve vazamento de informações pessoais de vários servidores. Exatamente. E você não vê assim comumente na rede social. Você não vê nada que lhe indique que houve vazamento de informações do ChatGPT. Apesar de procurarmos diariamente, colocarmos lá no Google, praticamente todos os dias agora a gente coloca ChatGPT. Todo dia colocamos. Mas eu entendo que há modificações de códigos que nos direcionam a esquecer. Existe. Entendeu? Completamente. Nessa vasta área da tecnologia, né? Vazamento de dados acontece em todos os locais. Ninguém está 100% seguro. Cabe a nós defendermos nossos direitos como consumidores, como usuários. É uma área que está em expansão, não vai acabar. E aí é uma verdadeira mina de conhecimento de operacionalização para a área jurídica. Tá? Dá pra Como, ter por dúvida. exemplo, a Júlia, né? A Júlia é o novo sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que é para fazer certas minutas, certos despachos. Mas há ainda um receio por parte da população pensando que ela é automática. Mas ela não é automática. Há um ser humano, há uma pessoa atrás dela. E qualquer erro da Júlia vai ser um erro humano. Mas é difícil de explicar isso hoje para quem não entende de tecnologia ou de inteligência artificial. Essa automatização dos processos jurídicos, né, em sistemas informatizados, ela também é uma escadinha de evolução. Sim. E essa falta de clareza na parte também da explicação ao usuário é algo que tem que ser melhorado. A gente tem diversos exemplos, mas não é bom citar, para não, não julgar ninguém, que Sim. isso ocorre. Mas cabe nós, operadores do direito, nós advogados, estarmos atentos também para esse fato que você citou. Com certeza, Delon. E assim, é algo novo e antigo ao mesmo tempo. É algo que está sendo divulgado e mais conhecido atualmente. Mas a inteligência artificial já há desde muito tempo. Deixa eu ver, se eu não me engano, em 2020, o STF começou a utilizar a inteligência artificial em determinados processos. Não processos para análise ou para minuta, mas para direcionamento. Como? Todos os processos referidos a uma determinada pauta. Ou seja, fazer filtros. O STF já utiliza de diversos. Hoje, no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nós temos um, que é a Júlia. Mas do STF, se eu não me engano, tem 4 ou 5. Vários. E cada um direcionado para uma pauta diferente. E uma deles é a respeito disso, que é justamente filtrar temáticas processuais. E eu acho isso muitíssimo interessante. E Delano, é uma pauta que eu gosto de conversar, até me empolguei aqui falando, mas vamos deixar para um outro momento. Somente tenho a lhe motivar, continue se aprofundando nos estudos. A IA é uma área sensacional, a inteligência artificial, o direito digital, né, isso, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, consequentemente, elas têm que andar unidas juntas, tá bom? Então, somente sucesso na sua nova jornada, sucesso aí no direito digital, aí se especialize, se aprofunde. Estou sempre às suas ordens. O INAP está de portas abertas, você sabe disso. Muitíssimo obrigado por comparecer no INAPcast. Obrigado a você, toda a equipe, obrigado ao INAP, obrigado você daí de casa. E lembre-se da dica, vem pra cá que é sucesso.
Muito obrigado a todos vocês que permaneceram conosco até o final. Aguarde o nosso próximo podcast. Siga, compartilhe com aquele amigo, com aquele vizinho, com aquele parente que está se preparando para a OAB. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.